Muito bem, estamos de volta com um quarto Sala Debate especial sobre juventude e educação. Hoje nós estamos fazendo um raio-x do ensino médio e também do Enem. Para isso, nós trouxemos 3 convidados. Quero começar com o Paulo Carrano, é professor da UF e do programa de pós-graduação em educação da Universidade Federal Fluminense, a UF. Também trouxemos o Daniel Remilic, que é professor na Rede da Maré e também estudante de pedagogia na UERJ. E o Ricardo Henriques, que é economista e superintendente executivo do Instituto Unibanco, me acompanhando nesse debate, uma plateia formada pelos alunos do 2º e do 3º ano do Colégio Centenário Guilherme Briggs, que fica aqui em Niterói, estado do Rio de Janeiro. Daniel, nós terminamos o primeiro bloco, enfim, discutindo diversos pontos ligados ao Enem, mas eu quero saber o seguinte: vejo nos olhos de muitos que estão aqui e que vão fazer a prova no próximo final de semana uma ansiedade gigantesca. Na hora que os seus alunos levantam o dedo e expõem esse problema, o que você dá de dica? É engraçado isso, assim. Às vezes se tornam a prova do Enem, né, tipo um monstro, assim, gigante, peludo, com as unhas, não sei, que mora debaixo da nossa cama, né? Aquela coisa que não deixa a gente dormir à noite, ficar pensando, caramba, amanhã é o dia da prova, amanhã é o dia da prova, pô, tá chegando o dia da prova, né? É bem complicado isso, assim. O que a gente tenta trabalhar, e eu tento conversar muito com eles, é o relaxar mesmo, né? Tipo, não, vamos lá, vamos fazer essa prova, é a ferramenta que deram pra gente acessar a faculdade, né? E esse é realmente o seu sonho, a gente vai ter que encarar isso de frente. E desde o início do ano a gente sempre vem trabalhando em círculo, né? Nós somos um grupo e vai passar todo mundo junto, então é um ajudando o outro o tempo todo. Então, se eu tenho um problema com matemática, quem sabe matemática vai me ajudar, independente de estar dentro de sala ou não, e vamos todos juntos. E assim destruindo isso do monstro. Paulo, eu peguei aqui o objetivo, dito pelo INEP, tá? O objetivo quando foi criado o Enem. O objetivo foi o seguinte: avaliar o desempenho do aluno ao término da escolaridade básica para aferir o desenvolvimento de competências fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Esse objetivo continua ou mudou com esse tempo? Não, continua, e é bom que continue, porque ele tem em si a ideia de que o ensino médio não é uma escada para o vestibular, ou uma escada para a universidade. Ele é em si algo importante, ou seja, o ensino médio deveria ser uma etapa de formação superior. Superior em quê? O aluno ser superior como cidadão, como cidadã, ser superior do ponto de vista da compreensão das relações físico-químicas, daquilo que acontece quando uma lâmpada dessa está acesa, o que é que está acontecendo, a relação dele com o mundo do trabalho, ele tem uma visão ética em relação ao mundo, conhecer artes, conhecer cultura. Isso não deveria ser adiado para a universidade. Isso deveria ser o momento do próprio ensino médio. Então, o teste do Enem, a prova do Enem, está de olho não em conteúdos decorebas, né? Nós fizemos um trabalho em Cabo Verde e eu ouvi de um educador de lá dizendo que ele aprendeu em Cabo Verde a decorar os rios de Portugal. O que alguém que mora em Cabo Verde tem que decorar os rios de Portugal? Isso foi na época lá da ditadura, né, da colônia. Então, mas de certa maneira, nós tivemos um processo educativo, eu tive, vocês devem ter tido também, de decoreba, né? E o que o Enem quer, o que o INEP está querendo, não é decoreba, é interpretação. Esse é o grande drama de muitos de vocês, não conseguir interpretar um texto. Isso tem a ver com a própria dinâmica da vida, a velocidade, as imagens hoje estão falando muito para a gente. Agora eu reparei que lá no Facebook tem um espaçozinho de colocar a imagem e as carinhas, os emoticons. Não tinha. Está dizendo o seguinte: as pessoas estão se comunicando mais por imagem do que por texto. Isso tem uma consequência. É importante se comunicar por imagem também, mas é importante também interpretar texto. Então, o que o Enem está querendo é que vocês interpretem textos físicos, químicos, matemáticos e também de língua portuguesa, das artes, ou seja, tem uma capacidade de interpretar o mundo. É isso que ele está querendo. Nesse ponto eu acho bastante adequado. Quero plateia agora, quero participação, pergunta para o Ricardo. Qual o maior desafio para o aluno de escola pública fazer o Enem hoje em dia? Ricardo. Olha, a escola pública brasileira, ela evidentemente melhorou no último período, né?
mas ela ainda tem o desafio de, ao ter se democratizado e trazido todos os jovens, a grande maioria dos jovens, dá conta dela ter uma relação de maior proximidade entre o que é trabalhado nos processos de ensino-aprendizagem e as expectativas dos jovens. Então, o Enem é um caminho para fazer uma projeção de vida para o futuro, não é o único. A maior dificuldade hoje, dentro da escola pública, é que ela consiga dar vida, encanto, entusiasmo ao processo de aprendizagem para fazer com que nós sejamos capazes de olhar para aquelas disciplinas e tirar delas modos de ver o mundo, interpretar os mundos, como o Carrano tinha dito, ter capacidade de análise, ter capacidade de desenvolvimento, de reflexão, dar conta de todos o que a pedagogia chama de conteúdos cognitivos, mas também conteúdos socioemocionais, que vocês têm muito e que a escola tem dificuldade de reconhecer, que é a capacidade de trabalhar em grupo, de tomar decisões, de olhar para o coletivo e ter atitudes solidárias. O desafio maior da escola pública é dar conta de, no nosso cotidiano, articular esses conteúdos que são importantes serem aprofundados, das grandes áreas de conhecimento, da natureza, da química, das matemáticas, das linguagens, com dimensões não cognitivas, socioemocionais, que têm a ver com os nossos modos de relacionar com o mundo e fazer com que a gente seja um cidadão pleno. Este cidadão, com capacidade crítica, com capacidade de interpretação do mundo, tem, numa prova como o Enem, capacidade de se refletir. Esta é uma das grandes virtudes do Enem, sair da amarra do decoreba, da amarra só do conteúdo específico, só de lembrar como é que se dá o que é uma mitocôndria e como é que ela funciona. É diferente de você entender o mundo da vida. Então, a questão que está no Enem é como se lidar com o mundo da vida. É uma prova ainda limitada, não dá conta da sua ambição. Mas o sinal que ela está fazendo, que a prova do Enem está fazendo é: será que a gente consegue, a partir da escola pública, criar atores críticos o suficiente, reflexivos, que tenham conteúdos específicos, acumulados, que tenham mérito no seu tratamento daqueles conteúdos, mas ao mesmo tempo capacidade de navegar sobre esse mundo de forma crítica e criativa o suficiente para fazer suas passagens múltiplas? Uma passagem de vida é para a universidade, outras passagens são aquelas que a gente quer construir para ela. Então, dar conta disso é o grande desafio na escola pública, que é, em última instância, só para concluir, o principal local da democracia brasileira. É o espaço público por excelência. É essa escola que precisa abrir seus muros, não pode ficar fechada, não pode ficar segmentada, não pode esconder os alunos, não pode simplesmente ter uma relação punitiva frente aos processos de aprendizagem. Ao contrário, ela tem que ser o oxigênio dessa sociedade. E é na escola pública que se faz a maior disputa sobre a democratização nesse país. Este espaço, o espaço público da escola, é aquele que pode ter dentro dele a maior diversidade, a maior capacidade de criação e a maior capacidade de transformação. É isso que é a maior missão da escola pública e a gente está no caminho certo, mas tem que aprofundar muito, estamos muito distantes do tamanho do desafio que a gente está se colocando. Daniel, você acha que a prova do Enem, ela consegue de fato, em 2 dias, que para muitos são 2 dias cansativos, ser a melhor maneira de aferir se o estudante sabe ou não? Não. Como já foi dito, eu acredito que é muito difícil você avaliar um aluno em 2 dias aquilo que ele aprendeu, né, em 12 anos. Por todos esses problemas que a gente já comentou aqui, né, eu posso ter um dia que eu tenha passado mal, eu, sei lá, perdi um parente, morreu meu cachorro, meu papagaio, não sei, e eu não vou estar com cabeça para pensar naquela prova, né? E em relação ao preparo que a escola pública dá para a gente fazer a prova, eu realmente acho que a gente acaba correndo muito atrás, sabe? Não é assim, falta professor na escola pública, né? Falta muito professor na escola pública, não um pouco, assim. Eu tenho alunos que estão no 3º ano e não tem professor de geografia e de história, sabe? E quer fazer história, então, tipo, nem para mim específico eu tenho um professor, sabe? E aí a gente acaba tendo que correr para esses cursinhos, né?
ou escolas particulares também. E Paulo. aí vira o comércio da educação. Paulo, você quer complementar? Eu queria complementar, porque esse tema, concordando com o Ricardo, com você também, quer dizer, um teste é um peso muito grande, por isso a ideia de você estar equilibrado emocionalmente também. Por isso que não adianta agora querer estudar o que não estudou há 2 anos, a hora de você passar limpo aquilo que já sabe, pega os cadernos e anota, não vai querer encher mais a cachola agora, porque não dá tempo, falta 1 semana para a prova. Então é hora de passar limpo e estudar, o que já sabe, o que pode aprimorar. Agora, o tema do aluno da escola pública volta àquela questão que nós falávamos, problemas internos e problemas externos. Um problema externo, o aluno da escola pública, ele traz aquilo que necessariamente a escola não quer. Por exemplo, o aluno da escola privada, aluno de classe média alta, ele, desde pequenininho, vai sendo educado e se formatando para aquilo que a escola espera dele. Alguns testes mostram que esses grandes sucessos escolares de algumas escolas privadas, 40%, 50% é atribuído à família. Viajou, já conheceu o mundo, cheio de livro em casa. Eu cresci com um livro dentro de casa, não vou dizer qual é, mas tinha um livro só. Percebe? Tem gente que tem uma biblioteca dentro de casa, tem gente que já foi à Europa e nunca foi ao subúrbio do Rio de Janeiro. Então, o aluno da escola pública, ele chega com, não com que a cultura da família dele é pior, mas a cultura da família dele, a origem social dele, não é aquilo que a escola espera dele, não é aquilo que os testes esperam dele, menos um ponto para ele. Aí ele chega dentro da escola e encontra o quê? Uma escola sem professor, ou pior, uma escola com um professor desmotivado, com salário que não motiva ninguém a ser professor, com um aluno do curso noturno que não pode ir ao banheiro, porque o banheiro fica fechado. Percebe? Uma situação de desequipagem escolar. Então, esse aluno tem que se desdobrar para fazer. E essa garotada que está fazendo o Enem, insistindo em ser um estudante, o ofício de estudante ser perseguido, eles estão passando por cima da dificuldade. E isso não tem que valorizar. Eu acho que essa valorização do aluno da escola pública é fundamental. Quero plateia. Quem participa? Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Meu nome é Andresa e a minha pergunta é o seguinte: o Enem dá oportunidade para o aluno fazer faculdade em outros estados. Como o aluno pode garantir a sua permanência na faculdade? Paulo. Muito bom. É um avanço enorme você poder fazer uma prova, o Enem, no Rio de Janeiro e poder, pelo sistema, escolher fazer uma universidade no Piauí, em Santa Catarina. Isso é um avanço que não havia antes. Isso gerou o quê? A expectativa de mobilidade, não é verdade? Teve, quando surgiu esse sistema, prefeitos de algumas cidades dizendo: não, agora vem o cara lá de fora para estudar aqui na minha cidade, vai tirar a vaga. Não, é isso, isso é republicano. Não é o dono da vaga porque mora na cidade. Então isso foi muito bom. Mas tem um problema aí. A desigualdade continua operando, né? Você se esforça, consegue uma vaga na universidade, digamos, lá no Rio Grande do Sul. E aí como é que você vai para lá? Quem vai te apoiar para ir para lá? A sua família? Mas a gente acabou de falar que a família tem dificuldade de apoiar. As famílias mais ricas não têm esse problema. Já faziam isso antes e vão continuar fazendo. Então, é preciso garantir o acesso, as condições de acesso, mas, como você falou, as condições de permanência. Não só para essa mobilidade, para aprimorar o sistema que foi criado, no caso o SISU, que você pode escolher uma vaga em outro lugar, mas quando você entra, como é que você fica? As forças de expulsão são muito grandes. São forças que vão dizendo: olha só, você chegou atrasado porque não tinha condições de pegar ônibus, veio a pé, e você não tem comida para ficar. Por exemplo, as cotas são também acompanhadas hoje de política de permanência, de bolsa para ficar. Então, eu acho que a gente tinha que aprimorar também a mobilidade do SISU com apoio, bolsa, um enxoval que seja, para ajudar que essa escolha seja condição para que a pessoa possa escolher e pegar a vaga. Os cotistas, isso de acordo com o MEC, tá? Os cotistas enfrentaram, no SISU de 2014, mais concorrência do que os candidatos da ampla concorrência. Realmente. Em média, são 31,76 candidatos por vaga entre os estudantes que tentam entrar na universidade por meio da lei de cotas e 30,35 candidatos vaga para os inscritos em ações afirmativas. Ricardo, eu sei que eu posso trazer esse tema para você, mas quero trazer um outro número para ainda mais embasar a minha pergunta. Entre 1997 e 2011, quintuplicou a percentagem de negros e pardos que cursam ou concluíram o curso superior, indo de 4% para 19,8%. Agora entra um outro ponto. Nós vimos
as cotas raciais terem uma grande curva de aumento. Entretanto, as cotas sociais não acompanharam esse crescimento. Para 21.608, se comparadas às cotas raciais, tivemos um aumento quatro vezes menor. Por que as cotas raciais têm esse aumento e as cotas sociais não acompanham? Olha, a gente teve um avanço enorme com a política de cotas, apesar de todo o debate que se instalou. Primeiro que o desenho para acesso à universidade pública federal, tá? Hoje mais de 50 universidades, é um desenho que combina cotas sociais e cotas raciais, né? Que é, na verdade, a tentativa de expressar no acesso uma forma de enfrentar o tamanho da desigualdade gigantesca que nós temos nesse país. Então, o que acontece hoje? A gente tem cotas, 50% das cotas para a escola pública, que é a aproximação que a gente tem com a questão social, né? E dentro disso, o desenho, um desenho muito bem calibrado, é o peso da população negra e da população indígena por estado. Portanto, a quantidade de vagas para raciais dentro da cota social na Bahia é totalmente diferente de Santa Catarina. Esse foi um desenho muito bem refletido e vital para dar conta, se fosse uma cota igual, você seria totalmente desproporcional frente aos nossos desafios. Agora, essa estrutura, ela viabiliza duas coisas. Ela enfrenta uma recomposição desse cenário da heterogeneidade, da diversidade brasileira e, ao mesmo tempo, mudou as expectativas dos jovens. Eu estudei numa universidade pública, estudei economia na universidade pública e não tinha negro na minha sala de aula. Eu imagino que você estudou comunicação, duvido que tenha tido negros, muitos na sua escola, na sua universidade. Tá certo? E provavelmente a mesma coisa com o Carrano, com todos nós. Houve uma mudança estrutural desse ponto de vista. Os negros, as negras, os indígenas estão na universidade. Nós hoje temos mobilidade educacional, temos vários professores, doutores indígenas, coisas que eram impensáveis há 10, 15 anos atrás. Agora, o que mudou, e mudança positiva, e é o desafio do Enem, é que hoje é possível ter expectativa dessa mobilidade educacional. Vários dos jovens sem política de cotas, há 10 anos atrás, paravam de estudar porque não acreditavam, com razão, porque tinham evidência empírica, que pudessem chegar na universidade. Quero pergunta para o Daniel agora. Quem levanta a mão? Olá, tudo bem? Tudo bem, meu nome é Cassiane e a minha pergunta é a seguinte. A maioria das escolas públicas ficam abaixo da média no Enem. Isso revela uma certa deficiência no ensino? Eu acredito com certeza que sim, né? A escola pública tem todos esses problemas do falta de professores desmotivados, né? E se a gente for parar para calcular, se a gente for parar para analisar, é todo um círculo, né? Tipo assim, eu, por exemplo, pergunto para os meus alunos quem tem vontade de ser professor. Eu dou aula para 200 alunos, né? E, sei lá, 7, 8 querem ser professores, né? O fato dessa desvalorização do professor faz com que muitas pessoas não se interessem em ser professores, né? E nisso começa a gerar essa falta de professores, né? E aí quem sofre mais é a escola pública. No bairro onde eu moro, na Maré, a gente tem lá nossas 16 escolas, apenas 2 de ensino médio, apesar de ser um bairro de 140 mil habitantes, né? Então você vê, é um lugar muito grande, com pouquíssimas escolas, de nível médio 2, então nossos alunos já têm que sair dali, né? Se deslocar para muito longe para poder continuar dando continuidade aos seus estudos. E agora a prefeitura está construindo novas escolas lá dentro. E aí houve um debate, né? A gente foi discutir o motivo daquelas escolas. Muitas pessoas acharam muito interessantes. Pô, legal, escolas novas aqui na Maré. Mas para quem trabalha lá e quem trabalha com educação naquele espaço, né, sabe que não vai resolver o nosso problema. Porque as poucas escolas que a gente já tem lá dentro, falta muitos professores. É muito provável que esses professores dessas escolas antigas migrem para as escolas novas e as escolas antigas fiquem ainda mais sem professores. Infelizmente, estamos chegando ao final de mais esse Sala Debate. Queria agradecer a todos vocês que acompanharam, tá? Agradecer a você também que está em casa e lembrar que esse 4º encontro e todos os outros 3 são frutos de uma parceria entre o Instituto Unibanco e o Canal Futura. Durante todo o ano de 2014, nós decidimos investir
em websérie, em programas especiais, em matérias dentro do Jornal Futura, sobre temas ligados à juventude, à educação, ao Enem. Nós acreditamos que o Enem, puxa, é um exame tão importante que precisa ser acompanhado durante todo o ano. Então você pode acessar tudo que a gente fez no www.futura.org.br/Enem no Futura. Lá tem vídeos, reportagens, dicas, tem a websérie, que é o meu grande xodó, tem esses 4 debates especiais, o debate de Goiás, que discutiu a universidade, será que ela é o único caminho? Também tivemos o debate do Ceará, que perguntou sobre o medo de sobrar, que muitos jovens enfrentam. O Pará, a gente já discutiu, será que a gente está no caminho certo? E agora aqui a gente pergunta o seguinte, o raio-x do Enem nós trouxemos para dentro desse debate. Eu quero palavras finais de vocês, breves, se possível, começando com você, Ricardo. Olha, é muito bom ver, passa muito rápido, a gente tem tantas pautas, mas talvez uma coisa importante para a gente continuar conversando é que o desafio da educação brasileira, numa sociedade tão desigual como a nossa, ele deve passar por um caminho que lide com o complexo que nós temos de forma simples. Nós ainda estamos muito habituados ao extraordinário, ao performático, ao grande efeito pirotécnico. Diante do extraordinário, nós não conseguimos gerar soluções que sejam consistentes, diuturnas, passo a passo, para enfrentar nossos desafios da desigualdade. Nós temos que ter capacidade de produzir soluções ordinárias, soluções simples, soluções que dialoguem com os desafios reais dos jovens brasileiros e criem modos de estruturar o processo de ensino-aprendizagem como um todo, conectado com o cotidiano e, ao mesmo tempo, sinalizando para a transição para uma sociedade muito mais democrática, inclusiva e transformadora. O Enem tem um papel aí dentro. Pequeno papel, mas um papel muito relevante. Um papel que faz a mediação para alguns modos de construir projetos de vida que sejam efetivamente transformadores lá na frente. E é disso que se trata. A gente precisa lidar com a diversidade para enfrentar a nossa desigualdade. E para fazer isso, o mundo da educação tem que assumir a responsabilidade de estar no centro da transformação que a gente precisa. A gente precisa aprofundar muito isso. A gente precisa fazer mudanças muito mais substantivas. Não podemos mais ter 2,5 milhões de jovens entre 15 e 19 anos fora da escola e sem trabalhar. São só 17 milhões de jovens nessa faixa etária. 2,5 milhões não trabalham e não estudam. Essa escola não pode estar sendo a escola necessária e desejada, porque é impossível que a gente tenha 2,5 milhões de jovens irracionais que resolveram não trabalhar e não estudar. Sabe que tem muitos determinantes socioeconômicos para algumas dessas escolhas, mas a maioria está desencantada com essa escola. E a gente precisa fazer uma mudança, volto a frisar, simples, que redefina o modo de estruturação dessa escola, mais sintonizado com os desafios que a gente tem e sintonizado com a mobilidade social que a gente pode ter, para ser uma sociedade muito mais inclusiva, uma sociedade que assuma a transformação de enfrentar nossas desigualdades estruturais e dizer o seguinte, é possível um outro Brasil, é possível um Brasil que seja realmente sintonizado com esse século XXI, com um desenvolvimento que seja para todos e que dê caminhos para escolhas plurais. Eu acho que isso está em jogo no momento do Enem. Obrigado. Quero convidar você a acessar www.institutounibanco.org.br para conhecer mais do trabalho do Ricardo. Professor. O que eu penso é o seguinte, a cada segunda-feira, em cada cidade desse país, um estudante que acorde, se arrume e vá para a escola, que ele tenha clareza de que ele está fazendo. Para que eu estou me arrumando e indo para aquele lugar? Eu tenho certeza que nem todos os estudantes vão para a escola com clareza. O que eu estou fazendo ali? Para que serve isso? E esse momento é crucial, porque se a gente tiver só a vontade de estar jogada para frente, aí eu estou indo para lá porque depois eu vou estar na faculdade. Quanto tempo eu vou passar ali sem sentido, desmotivado, aguentando alguma coisa que eu nem queria estar? Mas é o que amarga cura, o que aperta segura, dizia minha avó, isso não serve mais. A escola tem que ser um lugar interessante, porque há tantos outros lugares interessantes
que isso tira a atenção. Então, acho que esse é um desafio. E interesse é a dois. Quando eu me interesso por algo. Então, o desinteresse não está só no aluno, o desinteresse está na relação. A relação entre professor e aluno tem que ser interessante. Não apenas, porque é muito comum dizer que o aluno é desinteressado. Às vezes, o lugar é desinteressante. A instituição tem que assumir isso. Eu acho que, por fim, é pensar o seguinte: Enem é uma projeção para o futuro, é um salto, né? Eu me jogo para frente. E ninguém consegue se jogar para frente se não tiver uma base de apoio. Então, tem duas coisas aí. Vocês precisam ter uma base de apoio. Apoio da família, e que se faltar a família tem que ter um apoio do Estado, para vocês poderem se organizar, olhar para frente, é para lá que eu vou saltar. Para onde vocês vão saltar, o Estado não pode e não deve dizer. São vocês que têm que escolher. Essa é uma escolha pessoal. E para fazer a escolha pessoal, ninguém faz sozinho. Precisa também de ajuda. E aí entra o papel do professor. O professor tem que ser esse sujeito que vai ajudar vocês a fazer boas escolhas. E as boas escolhas não são só para o vestibular ou para o Enem, são as boas escolhas da vida. Se eu vou para cá ou se eu vou para lá. Se a escola cumprir esse papel de ajudar vocês a se sustentar no mundo e a fazer boas escolhas, essa escola foi vitoriosa. Professor, obrigado. Quero dar o site do trabalho do professor em diálogo.uf.br. Daniel, brevíssimas palavras, por favor. Tudo bem. Primeiro, eu queria agradecer, muito obrigado. Foi ótimo estar aqui com vocês, né? Queria desejar a todos uma boa prova no final de semana, né? E eu acho uma coisa que a gente ficou conversando aqui antes do programa, que eu acho muito interessante vocês fazerem, uma recomendação, na verdade, né? Dialoguem, conversem com o seu colega, né? Troquem essas informações, né? É curioso, é muito engraçado o quanto a gente aprende nessas trocas, né? Nesses círculos de conversa, né? Eu acho muito interessante, eu faço muito isso, a gente chama isso de treinar o discurso. Porque às vezes a gente tem tão interiorizado aqui no nosso discurso que a gente acha que é só aquilo. Mas quando a gente é confrontado e a outra pessoa começa a te questionar sobre ele, aí que você assim começa a se analisar e falar, não, peraí, eu nunca pensei dessa forma, né? Então eu queria convidá-los a fazer mais isso, assim, provoquem-se, sabe? Conversem, faz bem, de verdade. Obrigado pela sua participação, Daniel. E obrigado a você que sempre acompanha o Sala Debate. Eu tenho que dar 2 avisos. O primeiro, www.inep.gov.br, você tem mais informações sobre o Enem. E o segundo, e ótimo aviso, é que eu estou de férias a partir desse programa. Você vai ser acompanhado agora pela Larissa Werneck durante um mês, tá? Você pode entrar em contato comigo sempre por meu e-mail, thiago.gomide@futura.org.br. Você sabe, né? O nosso contato não acaba no programa. Você pode dar sugestões, dicas, enfim. Fique à vontade de entrar em contato comigo, porque é assim que a gente faz a relação aqui no Sala Debate. Tá bom? Tchau, tchau! Um oferecimento: Instituto Unibanco.